Frank Sheeran. Am I saying that right? Yeah, you said right. Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you ever show up late? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. But now I'm a man. I want you to meet my cousin, Russell Buffalino. How are you? Hi, nice to meet you. It was like the Army. You followed orders. You did the right thing. You got rewarded. I'm a man. A friend of ours is having a little trouble. Friend at the top. Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was. You got a gun! Get the gun out of his hand! You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run. I'm a man. Hiya, Frank. Would you like to be a part of history? Yes, I would. Big business and the government are working together, trying to pull us apart. Something's got to be done. What else you say? Now's not the time to not say. I'm a natural born lover. We're going to war with these people. I'm a man. War. Things have gotten out of hand with our friend. You gotta sit down, everybody says so. No, I'm not sitting down. I can't do it. It's what it is. What it is. I know things they don't know I know. It's gonna happen. Either way, he's going. You know, I don't care whether you did it or not. That makes no difference to me. Yeah, I know. I'm here to defend you, right? Right. What do you want to know? You want to know if I did it or not? No. Oi, pessoal, tudo bom? Tio Flávio aqui de novo. Hoje fazendo uma análise do filme muito legal. Vocês viram o trailer, né? É um filme de gangster. Filme americano, tipicamente americano, do Martin Scorsese, e que concentra em volta de gangsters. Um filme meio diferente, porque o que você vê nesse filme é um gangster já velhinho, numa cadeira de rodas, num asilo, lá pelos 80 anos, né? Contando um pouco a história dele, vendo a morte aproximar, tentando se redimir, tentando explicar o que fez, porque já vê a morte talvez próxima, né? Mas a história é muito interessante. O filme se chama O Irlandês, em inglês é Irishman. É baseado num livro que se chama I Heard You Paint Houses, by Charles Brandt. Em português, esse livro se chama, traduzido em português, se chama O Irlandês, Os Crimes de Frank Sheeran a serviço da máfia. Frank Sheeran é esse personagem idoso que é o irlandês. O papel dele é feito pelo Robert De Niro. Além de Robert De Niro, nesse filme a gente encontra o Joe Pesci, que faz o papel de um gangster mafioso, né, daquela época, que chamava-se Russell Buffalino. A gente também tem o Al Pacino, né, que faz o Jimmy Hoffa. Também nessa época, Jimmy Hoffa, que era o presidente da União, do sindicato mais poderoso dos Estados Unidos. Naquela época, talvez até mais poderoso que tem existido até hoje, que chamava-se os Teamsters. Bom, esse filme foi nomeado, vocês acreditam, esse filme tem muitos Oscars, muitos prêmios hoje em dia, né? No Oscar mesmo ele foi nomeado para teve 10 nominações, mas em total até agora ele teve
303 nominações, acreditado, porque é o festival do mundo que participou. Ele ganhou 63 dessas nominações todas. O filme é muito interessante. Eu gosto desses filmes porque eu relaciono muito com esses filmes, porque grande parte do que aconteceu nesse filme eu já estava vivo, como por exemplo nesse filme o Frank Sheeran, ele conta coisas que ele viveu em relação a acontecimentos que estavam acontecendo na época. Como, por exemplo, nesse filme você fala do assassinato do presidente Kennedy em 63, nessa época eu tinha 10 anos de idade, e até o pressuposto assassinato do Jimmy Hoffa em 1975, quando eu já tinha 22 anos de idade, já morava aqui no Canadá, li, soube da notícia pelo jornal, bem, na época nem sabia direito quem era o Jimmy Hoffa, e o Jimmy Hoffa finalmente nunca acharam o corpo dele, ele foi declarado morto em ausência, né? Penso que em 1982, mas ninguém nunca soube realmente o que aconteceu com ele. Essa é outra versão que o Frank Sheeran conta, né, que está no livro, mas que foi ele que conta como aconteceu o assassinato do Hoffa. O filme é muito interessante, conta como que o pai do John Kennedy, conta brevemente, mas se você conhece a história, você sabe o que eles estão falando. Que o Joe Kennedy, que era o pai do John Kennedy, que foi presidente, como ele pediu ajuda dos mafiosos, dos gangsters e dos sindicalistas para eleger o John Kennedy como presidente. John Kennedy foi eleito. John Kennedy nomeou o irmão dele como Attorney General, o advogado da União, advogado-chefe da União. E aí aconteceram duas coisas. A máfia queria que os Estados Unidos invadisse Cuba e tirasse o Fidel Castro de lá, porque o Fidel Castro tinha tomado todos os cassinos que estavam em Havana, pertenciam à máfia, e tiveram um prejuízo imenso, né? Teve um famoso episódio da Baía de Pigs, Baía dos Porcos, né? Que houve uma invasão de Cuba por um grupo de cubanos dissidentes que não estavam de acordo com Fidel Castro, e os Estados Unidos era suposto ajudar com apoio aéreo, né? Bombardeamentos, tal, o que não aconteceu. E essa invasão fracassou terrivelmente, muitos morreram, foram presos, sei lá exatamente a história, mas a máfia tinha isso contra o Kennedy. Outra coisa que eles tinham também é que o Bob Kennedy, que era irmão do presidente, começou a atacar a máfia, os criminosos, os sindicatos. O Jimmy Hoffa mesmo foi prosecutado muitas vezes pelo senador Bob Kennedy, e no final de contas a máfia resolveu, foi daí que Las Vegas cresceu, porque os gangsters, os mafiosos decidiram abrir cassinos em Las Vegas, e daí veio a união entre os gangsters e os sindicatos, porque eles precisavam de dinheiro para construir os cassinos, e ninguém ia emprestar dinheiro para gangster, o banco ia emprestar dinheiro para gangster, o governo americano ia emprestar dinheiro para gangster, não. Então, eles sabiam que os sindicatos tinham muito dinheiro e começaram a emprestar dinheiro do sindicato. O Hoffa vai para a prisão em 64, fica lá alguns anos, finalmente ele é perdoado pelo presidente Nixon na época, e ele volta a querer ser diretor da União, do Sindicato dos Teamsters, o que a máfia não queria, porque aparentemente ele disse que ia cobrar de volta o dinheiro que os sindicatos tinham emprestado à máfia, que era o dinheiro dos membros do sindicato e tal. E, em final de contas, ele vai receber ameaças de morte que ele nunca acreditou, e
até esse Irishman, que na história, que era no começo da história era um simples chofer de caminhão, e ele se envolve com esse Russell Bufalino, que era da mafioso, e ele vai subindo, ele vai vira sindicalista importante, ele vira, afinal de contas, ele vira o assassino, um matador profissional, o assassino profissional preferido da máfia. Ele que matava a maioria dos caras que queriam matar alguém, era esse cara que ia lá e fazia o serviço, né? E mostra também a relação que ele tinha com a família, tinha uma filhinha dele que desde pequena sempre desconfiou que o pai fazia essas coisas, ela nunca aceitou, inclusive ela achava que o pai estava envolvido na morte de Jimmy Hoffa, que ela ficou conhecendo e gostava muito, chamava até de tio, né? E afinal de contas, vocês vão ver a história, muito interessante. E no final você vê esse Irishman, o Frank Sheeran, que sobreviveu. Eles, por um momento, a certa hora, eles foram para a prisão, e foi todo mundo morrendo de muitos assassinatos, né? Cada vez que aparece um gangster, assassinado você vê embaixo, né? Assassinado em tal ano, não sei onde, assassinado não sei onde, em tal ano. Não sei se foi o Frank Sheeran que matou todo mundo, mas que, né? Gangster geralmente não vive velho, geralmente morre jovem, né? Bandido em geral, né? E finalmente esses chefões foram envelhecendo e morrendo um por um, uns na prisão, outros saíram e morreram de velhice, sei lá. E o Frank Sheeran tá velhinho, contando a história dele, tentando se recomunicar com a filha que nunca mais falou com ele, tentando se perdoar com Deus. Ele se liga de amizade com o padre, tentar ter um lugar no céu, né? Ele é irlandês, né? É católico, né? Então tentando voltar e se reconciliar com Deus para ter um lugar no céu, e assim velhinho. E assim é a história do filme, mas é muito interessante. É um pouco longo, o filme dura mais de 3 horas, acho que 3 horas e meia. Muito bom. Como é que eu gosto desse tipo de história, como é que eu conheço a história, como é que eu contei para vocês muita coisa, né? Por exemplo, na época que eles queriam que o Kennedy atacasse Cuba, não era tão fácil. É igual hoje, né? Igual hoje. O pessoal diz que comparando, né, Cuba, digamos, com a Venezuela hoje em dia, né? Por que o Trump, né, não vai lá e invade a Venezuela e tira o Maduro de lá, né? Era a mesma coisa nos anos 60. Por que o Kennedy não vai lá, invade Cuba e tira o Castro de lá, né? Porque esses países têm amizade com a Rússia, e a Rússia é um poder muito grande. Você não quer encrenca com a Rússia. Da mesma maneira que os Estados Unidos não invade os países onde a Rússia tem um controle, a Rússia também não invade os países onde os americanos têm um controle, né? A gente pode citar bastantes aqui também que são controlados pelos Estados Unidos, que a Rússia gostaria de ir lá, mas também não vai, porque sabe, se for vai dar confusão, né? Então, muita gente diz, o Kennedy traiu a máfia, tal. Não sei se traiu, não sei se não podia, né? Ninguém sabe realmente, mas vocês veem, passa isso, passou o assassinato do Kennedy, que inclusive eles dão a entender que a máfia teve alguma coisa a ver, ninguém nunca provou, ninguém nunca soube até hoje o que aconteceu. E também no desaparecimento do Hoffa, né? Jim Hoffa, que aparece assim o assassinato dele no filme, como eles desapareceram com o corpo, né? Que até hoje não foi encontrado, né? E provavelmente nunca vai ser, né? Então, olha, gente, olha, se vocês gostam esse tipo de filme, é muito bom. É meio longo. No cinema, geralmente passa uma parte, tem um intervalo para você ir ao banheiro e tal, e depois continua. Se você vem em casa, tá, eu acho que na Netflix está passando, então legal para ver no fim de semana, você senta, te prepara, porque é um filme bem longo, mas você fica preso na TV ou fica preso no cinema, na tua cadeira, vendo esse filme. Tá bom, gente? Olha, então, tudo bom? Espero que essa caracterização hoje de mafioso ficou legal. Mafioso
idoso, né? Tá bom, gente, olha, um abraço para vocês. E se gostarem, não esqueçam, thumbs up e compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Até a próxima.